Agora, Vilela, uma coisa que é importante pontuar no meio disso tudo é que alguém que esteja ouvindo a gente pode pensar: ah, esse cara odeia, esses caras odeiam os gays. É, eu odeio os Eles gays. querem que gay apanhe na rua. Eles seguem aquele negócio de que é gay é por falta de ter apanhado na infância, É. não é? E não é nada disso, assim. E essa é uma coisa que é muito, muito importante pontuar. Porque antes eu achava que eu tinha que pontuar isso só pra galera de esquerda não me entender mal. Mas a gente tem que pontuar isso também pro nosso time, não é? Não entender mal. De que quando a gente chama uma prática de pecaminosa, a gente não tá justificando nenhum tipo de violência contra o indivíduo. Claro. A gente não está justificando nenhum tipo de remoção de direitos civis, da existência daquela pessoa em sociedade. Eu tenho pessoas muito próximas da minha vida que são homossexuais, que vivem com pessoas do mesmo sexo. Né? Tive amigos que se revelaram homossexual com o tempo, pastoreio pessoas, né, que lutam contra essas tentações. E nada justifica, em nenhum cenário, a violência, pessoas sendo maltratadas na rua, sendo xingadas na rua por causa da homossexualidade. É um absurdo. De novo, como é que a escritura nos ensina a lidar com pessoas que escolheram viver uma vida que a gente chama de pecaminosa? É com amor. A Claro. Bíblia manda amar até os inimigos. Até os inimigos são para serem amados. Não é? Perdoar. Quando Jesus estava numa cruz morrendo, ele estava orando para que Deus perdoasse quem o estava assassinando. Então, Jesus era amigo dos pecadores, né? isso. Só que esse tema é maravilhoso. Porque, ó, amigo dos pecadores. Ao mesmo tempo que dá um afago, ele chama o cara de pecador, pô. Continua sendo pecador. Pô, é meio agridoce o negócio. E o Jesus que recebe, ele diz: vais e não peques mais, não é? Então, a mulher pega em adultério é excelente, porque ele fala, né? Então, se vocês vão apedrejar, ele fala, não vai resolver com apedrejamento. Então, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas ele não está relativizando o pecado do adultério. Adultério continuou sendo pecado. Ele disse, não, vocês não vão matar essa mulher, porque não é assim que se resolve o pecado. Mas é pecado. Ele não fez uma tese sobre como o divórcio não se aplica mais. Porque, afinal de contas, coitada daquela mulher. Como tinha que ser atualizado o conceito de divórcio, porque, afinal de contas, a mulher estava sendo humilhada. Entendeu? Não, ele continuou com a doutrina do divórcio. Afirmar uma doutrina não é odiar pessoas. Agora, eu tenho uma tese, que é o seguinte. A igreja e o mundo é como se fossem duas pessoas que são obrigadas a se relacionar. Porque a igreja não pode sair do mundo. O testemunho da igreja é intramundos. E o Jesus falou, né? Não oro para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, imagina duas pessoas que são obrigadas a se relacionar. Só que uma pede da outra uma coisa que a outra não pode entregar. Então, imagina nós dois aqui. Eu peço para você me dar uma coisa que você não pode me dar. Mas eu não posso deixar de me relacionar com você. Como será essa relação? Conflituosa, Tensa. difícil, tensa. Tensa. Então a relação do mundo com a igreja é tensa. Aí o Papa fala não sei o quê, mas que absurdo. Mas você queria que o Papa falasse o quê, meu Deus do céu? O pastor diz que é pecado, mas mas o que você queria que ele fizesse? Veja, a relação é tensa. Aí eu te pergunto, o que o mundo pede da igreja com relação a este assunto? Aprovação, que a gente volte Mas aí atrás que dessa vai, visão. aí as pessoas vão dizer assim, não, o mundo pede da igreja o respeito. Não é o respeito. Não é o respeito. É a concordância. Não, o mundo pede da igreja a convivência pacífica sem discurso de ódio. Não é isto. O mundo pede uma coisa, a aprovação teológica e moral de todas as práticas sexuais populares. A igreja não pode entregar isto. Um pai que tem um filho homossexual, que decide ver a sua vida longe das escrituras, não pode entregar isso. E por isso a tensão desse pai com esse filho vai ser difícil. Porque ele vai ter de amar o filho. Porque quando a gente fala muito teórico, fica agora, quando é teu filho, quando tem um nome, e eu atendo muitas famílias que têm filhos que foram criados na igreja e são homossexuais e decidem viver as suas vidas, e os pais entram em luto. Não é brincadeira. Não é jogo de palavra. Eles entram em luto não porque o filho morreu, mas porque morreu a expectativa que eles tinham do filho, a idealização que eles tinham do filho. Todo pai, toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E aí tem uma hora que você precisa sepultar o filho ideal para poder amar o filho real, que te decepciona. Ah, mas não deveria se decepcionar. Mas é como as pessoas sentem. Elas se decepcionam, elas se sentem mal, elas se sentem culpadas. Se meu filho é gay, foi eu que errei.
Elas sentem vergonha. É assim que eu tô falando a verdade como as pessoas sentem. Não deveria ser. Ok, você acha que não deveria ser, mas é assim que as pessoas, muitas delas, sentem. E aí, essa relação é tensa. Porque o pai, ele tem uma fidelidade com as escrituras, com Deus, e tem um amor com o filho. E ele vai ter de demonstrar amor com o filho, mas não entregar a aprovação. Ele vai ter que ser uma testemunha do evangelho e ao mesmo tempo amar o filho. Isso é difícil pra caramba. E o luto é da morte desse filho que eu queria ter. E aí muitos não conseguem sepultar o filho ideal. E se apegam a essa idealização e se tornam agressivos com o filho real. Realmente existe. A gente pode dizer, existem cristãos que têm filhos e maltratam os filhos porque eles são homossexuais. Isso existe. Que expulsam de casa, existe. Eu já vi vários. E eles estão tentando lidar com aquilo, ou evitam os filhos. Eu não vou lidar com isso, eu não aceito isso na minha casa, saia daqui, não fale comigo, você não é mais meu filho. Isso existe. É um pai que não está entendendo o evangelho. Esse pai não está assim porque ele consumiu tanto conteúdo evangélico que ele ficou assim. Não, ele não entendeu o evangelho. E o oposto também é a realidade. Às vezes, os filhos sentem que foram rejeitados pela família, não porque faltou amor, Exatamente. mas porque faltou aprovação. Aprovação, porque ele demanda aprovação. E aí o filho se revela homossexual para os pais amam, acolhem, recebem, é meu filho, e eu amo meu filho, mas você não vai viver assim, na minha casa você não vai trazer ninguém desse jeito. Eu não... São regras que se colocam. Claro, e não acha que é uma coisa boa, e vai pregar o evangelho, convidar o filho ao caminho do arrependimento. Mesmo amorosamente e graciosamente, para muitos isso não é o bastante. É o suficiente para um tipo de ruptura que corta a família ao meio, né? E tem muitos filhos que vão dar ultimatos aos pais, né? Então, se você não fizer tal, se não aceitar o meu namorado, se não receber, se não for no meu casamento, você não me ama. Você não me ama. Agora, como é que você vive uma vida em que você fica dando ultimato pro outro para confirmar o suposto amor? E eu vou dizer, tá? Isso é um tipo de imaturidade muito grande. Sabe de quem é que eu lembro? Eu lembro do Pirula. Eu queria do Pirula. Sempre oro pelo meu amigo Pirula. Eu fiz. O Pirula recentemente postou uma foto dele pós o AVC que ele teve, né? Ele com gato e tal. E muita gente comentando, né? E eu comentei. Eu geralmente falo com o Pirula, né? De cara, orando por você, pela sua recuperação e tal. Aí deu lá as polêmicas, né? Porque eu disse que estava orando por um ateu. Né? O que era pra fazer? Aí eu de amaldiçoá-lo, sei lá, não sei, pode. Tocar fogo na cara dele. Tô orando pelo ateu. Achando que era uma gracinha, que era uma, sabe, eu tentando zoeira provocar zombando. E tal. Cara, eu sempre orei pelo Pirula. E sempre dizia pro Pirula que eu orava por ele. E o Pirula, ele sempre me argumentou dizendo o seguinte, cara, eu sei que se alguém ora por mim, ele tá me desejando uma coisa boa. Ele quer o meu bem. E ele vai dizer, se você é o Pirula sempre me disse isso. Se você é um cristão, você crê que há um céu e um inferno, você crê que Jesus é a verdade, eu me sinto amado quando você prega pra mim. Eu discordo de tudo, não concordo com nada, não vou me converter, não vou crer em Deus. Mas quando você tenta, poxa, ele se importa comigo. Ele vê que você realmente acredita ele se importa comigo, ele quer meu bem dentro da perspectiva dele, o que se espera. Que não é a minha. E a gente vive numa sociedade que não consegue, cara, ter esse tipo de visão, que para esta pessoa, o que ela tá fazendo é uma coisa que na cosmovisão dela é o meu bem. Então, quando alguém prega, um pai que tem um filho que se revela homossexual, que sai do armário, né, como se diz, e o pai quer o evangelho pro filho, quer que o filho lute contra essas tentações, não quer que o filho viva essa prática, e o filho não entende que dentro da perspectiva do evangelho, do pai que segue a escritura, ele tá também amando o filho, não é? Mesmo que se discorde, mesmo que o filho não queira esse caminho, espero que ele queira o caminho do evangelho junto com os pais, ele tem que entender que ele está sendo amado pela família dele ainda. É verdade. Não é? Tudo bem, eu moro com meus pais, depois eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, quando eu sair da casa dos meus pais, mas existe um amor que se expressa. Pais podem fazer de uma forma não amorosa? Podem, acontece muito, infelizmente. Mas pais podem rejeitar a vida que o filho escolheu para si, e ainda assim amar profundamente os filhos que eles têm. Porque a nossa cultura tenta nos ensinar que amor é aprovação e concordância. Amor não é aprovação. Não é aprovação. Deus nos ama e não nos aprova em tudo.